Por que o silêncio é a grande ferramenta? Como é que eu vou enfrentar esse silêncio? Como é que eu vou enfrentar esse silêncio? Diga para mim, como eu vou enfrentar esse silêncio? Eu tenho que estar preparado para enfrentar esse silêncio. Como então sair desse estado de um homem comum e poder aquietar esses nossos pensamentos, essa nossa mente? O que eu devo fazer para isso? Como ouvir a voz do silêncio? Porque é no silêncio de suas meditações que você vai encontrar a porta para o si mesmo, para brotar o verdadeiro Deus que existe dentro de cada um de nós. Nós precisamos aprender a ouvir o silêncio. Mas como chegar a isso? Como chegar a esse ponto de estar em paz com o silêncio e ouvir o silêncio e abrir essa porta que o silêncio nos fornece? Sejam sempre todos bem-vindos ao nosso espaço Caminho da Luz, para esses nossos encontros espiritualistas, para a gente colocar essas ideias para todos nós. Vamos lá então. O tema que nós escolhemos hoje é o poder do silêncio. O que o aquietar-se, ou entrar num silêncio profundo, é uma grande ferramenta para o encontro conosco mesmo. Então nós vamos tentar entender a busca pelo silêncio, de um lugar calmo, de um lugar tranquilo, onde a gente possa estar realizando nossas meditações, onde nós possamos estar ao encontro de nós mesmos. Porque o silêncio é uma coisa importante para esse tipo de trabalho. E nós vamos perceber que o ser humano ocidental, o ser humano nos dias de hoje, ele é avesso ao silêncio. O silêncio traz uma angústia, todos os defeitos, todas as suas mágoas, todos os seus podres começam a aparecer. E ele não sabe lidar com isso. Ele não foi treinado para lidar com as suas emoções, com o teu ser. Então ele vai tentar fugir de si. O ser humano, ele está em constante fuga do si mesmo. E para isso ele vai inventar 1 milhão de artifícios para fugir do si mesmo, desse encontro. Tecnicamente é fugir da solidão. Aquele aspecto, o ser humano detesta a solidão. E quando nós falamos desse processo do silêncio, o silêncio você tem que estar só. Para você poder fazer esse encontro com você mesmo, para você poder olhar para o seu interior. E a meditação, por exemplo, nas grandes ferramentas dessa jornada interior, ela tem um efeito muito mais profundo quando realizada num profundo silêncio. Num local até silencioso, longe da agitação das grandes cidades, dos grandes centros, as montanhas, lugares onde você tem o seu horizonte, você entra em contato com uma expansão maior do teu ser. Então nós vamos tentar discutir isso, como o silêncio pode ser uma grande ferramenta para abrir a nossa consciência interior, para entrar em contato conosco mesmo. É isso que nós vamos tentar, em todo o nosso trabalho, dar ferramentas a todos vocês, para nós possamos encontrar essa alma perdida, esse Deus interior que está lá dentro de nós, esquecido e adormecido. Tá? Muito bem. Então nós vamos falar sobre o poder do silêncio. Ok? Muito bem. Numa sociedade como a nossa, nós fomos educados, até a ciência que busca a verdade, as verdades, a ciência, ela segue essa máxima do arquivo X, né?
dizendo a seguinte frase: a verdade está lá fora. Então toda a ciência passou a treinar os alunos nas universidades, nas escolas. Toda a cultura social ocidental, ela está baseada em buscar a verdade lá fora. Ok? Então a ciência, nós temos a busca, a astronomia, por exemplo. A astronomia é a ciência, a própria mecânica newtoniana, toda aquela ciência newtoniana, ela passou a buscar a compreensão do mundo, da máquina, do universo, das estrelas, da Terra. Esse estudo fantástico, que é maravilhoso, não deixa de ser uma coisa fantástica, maravilhosa. Mas quando o homem decidiu fazer essa jornada em buscar lá fora, ele abandonou totalmente o si mesmo, a jornada interna. Esse foi um dos grandes erros da divisão cartesiana, do processo da Revolução Industrial e do surgimento da ciência, quando ela entrou numa cisão com a Igreja Católica no final da Idade Média. Nesse ponto ela cometeu um grande erro. Ela devia continuar investindo no interior, mas não nos moldes da doutrina católica, da doutrina cristã que estava vigente na época. Então, a astronomia, os homens foram buscar o conhecimento, telescópios, máquinas, para entender o universo lá fora. Tentar buscar vida inteligente, vida extraterrestre, tal, e tentar encontrar a verdade sobre a nossa existência, as perguntas, né? Quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, qual a origem da vida, por que toda vida existe, mas buscando isso lá fora, querendo explicação que venha de fora do si mesmo. A própria física quântica, né? A própria física quântica, ela é uma jornada externa também, porque ela vai simplesmente, sai do homem e vai estudar a matéria no microcosmos, né? Por isso, até hoje, existem as grandes correntes dos físicos quânticos, eles nunca abordaram essa questão da natureza humana, da consciência, do espírito humano nas suas teorias. Físicos mais modernos que estão abrindo portas, pegando questões que a física quântica se depara no mundo atômico, para introduzir então a participação da consciência, a participação da alma, do espírito dentro deste modelo científico. Então, em função disso, dessa filosofia, nós criamos um mundo totalmente capitalista, baseado na economia. E esse mundo é baseado na competitividade, na competição. Então, para vencer, você tem que ser o melhor. Em todos os aspectos. A sua indústria tem que ser melhor, a sua banda tem que ser melhor, o seu produto tem que ser melhor, você tem que competir. Senão você é destruído. As escolas competem, né, por alunos, né? As igrejas competem por fiéis, se matam por fiéis. Não, a minha é melhor que a sua, só o meu Deus salva, o seu Deus não salva, o Deus daquele outro também não. Venha todo para a minha igreja, né? Traga dinheiro, traga isso. Tudo é competição. E o ser humano está nesse meio, jogado nesse meio, né? Então, é muito importante que nós compreendamos que nós temos que sair fora disso, desse modelo. Muito bem. Para que o indivíduo possa ser eficiente e as indústrias sejam eficientes, o indivíduo ele é colocado, olha, a 1000 por hora, a trabalhar constantemente. Não dá espaço para ele discutir ou pensar filosofias, porque se ele fizer isso, ele tira o governo que está lá no poder. Entendeu? Então os modelos das escolas, inclusive um modelo tipicamente americano, né, anticomunista,
Porque o que é o modelo comunista? O modelo comunista não é tornar-se toda uma única comunidade, única, todo mundo discutindo, pensando e debatendo. Esse é o modelo comunista. O modelo capitalista, que é o modelo antagônico ao comunismo, ele tem que fazer o modelo dispersivo. Então, em primeiro lugar, você não pode criar universidades dentro de cidades. Esse é o modelo. Porque o pensamento ele tem que ser separado da comunidade, da sociedade. Porque a cidade é dita por capitalismo como operários, pessoas que vão trabalhar, vão manter as indústrias, vão manter o sistema capitalista funcionando. E as universidades, em primeiro lugar, a ideia de campus universitário, ou seja, pegar lá no meio do mato a universidade. E outra, você vai construir a universidade com esse modelo, por exemplo, aqui, ó, a matemática fica aqui, a geografia fica aqui, a física fica lá, né? A educação fica aqui e tal. Eles não podem se encontrar. Esses estudantes não podem trocar ideias. Eles têm que receber o condicionamento, a programação e ir embora para casa como santos, obedecendo a ordem do sistema. Eles não podem discutir. Então o modelo geográfico das universidades são assim. Né? Aqui o cara só aprende medicina, o cara que aprende matemática, aprende física, nem entende nada de política, ideologia, que está nas ciências sociais, sabe? Cientistas sociais, políticos que estão discutindo política, filosofia, Então, essas pessoas não podem, elas têm que aprender só aquilo. Elas são programadas para aquilo, e aí elas vão exercer a sua programação depois de formado. E a técnica, não dê tempo para essas pessoas pensarem. Ou seja, você vai enfiar a matéria nesses caras, para eles estar ocupados das 7 da manhã às 11 horas da noite. E dá lista de exercício, trabalho, que vai passar a noite inteira estudando. Você não vai dar tempo desse cara achar que tem espírito, que tem alma, que vai namorar, vai transar, vai fazer o quê. Você não pode dar esse espaço para esse cara pensar. Ele tem que só ser programado. E prova em cima de prova, e matéria, tem que estudar, e papapá, e aperta, Porque ele está tão estressado, ele está nessa frequência vibratória tão agitada, que ele não consegue entrar lá dentro. Ele não consegue. Nós dizemos o seguinte, que você tem um campo áurico ao redor do indivíduo, que é o seu campo vibratório, que é como está... Isso aqui vira assim, ó, 1000 por hora, sua mente, suas emoções estão todas descontroladas. Você percebe que o jovem, vocês que são pais, o jovem, a primeira coisa que ele faz, quando chega na casa dele, ele chega já agitado da escola, joga os cadernos, joga o livro e liga o som alto. E aquele som alto. E o som tem que ser agitado na mesma frequência que ele. Alguém de vocês já ligou numa rádio FM? É assim, a locutora, não, porque agora nós vamos apresentar para vocês. Puta, a locutora é estressadíssima, agitada, ela tem que agitar o cara, a rádio tem que ser agitada para entrar na frequência do jovem, para entrar na energia, senão ele não gosta da rádio. E agora vamos tocar essa música. A música tem que ser na mesma frequência da agitação do cara. Esse é o retrato das pessoas, os jovens. Qualquer lugar que você vai, todo mundo precisa. Aí, esse nível de tensão vai chegando a tal ponto, o estresse, o nervosismo, a ansiedade e tal, que ele precisa extravasar. Por isso que ele vai na noite e pula, ele gosta de pular, música que pula, porque ele cansa. Dá aquele sentido de relaxamento depois. Por quê? Senão ele vai extravasar na briga, na violência e tal. E ele vai tentar beber, porque quando ele bebe, dá aquela acalmada. O estresse parece dar uma diminuída. Ou usa droga, qualquer tipo de droga, fuma maconha, isso, aquilo. Ele, ai, porra, que sensação legal que eu nunca tive, cara, que joia, pá, vou viajar. Claro, ficou a vida inteira nessa energia, nesse estresse, nessa tensão, nesse... coisa que isso vai corroendo o cara, vai deteriorando o cara, vai matando o cara por dentro. Aí não tem paz mesmo. O sistema não deixa você ficar em paz.
Se você trabalha numa indústria, trabalha num banco, o cara não deixa você ver, cara. Se você é o cara na produção, o cara ali passa a maquininha, tem que produzir. E outro cara fica contando quantas peças você faz por minuto, né? O cara fica ali. Você não pode cair a produção, tem que ficar ali. Então o cara, ele é forçado ao estresse, forçado a ficar num ritmo. Isso tudo faz com que o indivíduo, ele fica estressado na competição, ele fica lá, correndo. E o tempo todo ele está correndo. Nós chamamos de agitado. O tempo todo ele está agitado. Essa agitação traz um nível de tensão. E as pessoas insistem em viver e não corrigir os erros dessa maldita sociedade. Vocês estão achando que os homens inteligentes, as pessoas não sabem disso? Claro que sabe. Todo mundo sabe disso. Será que há espaço para o silêncio? O dia que o teu filho, o jovem, pode perceber isso no jovem, que gosta de sair, gosta de agitar, tem um fim de semana chuvoso, que chove, ele não pode sair de casa, ele fica louco, ele vai para lá e volta para cá. Oh meu Deus, puta que pariu, esse tempo desgraçado, que ele sai, ele queria sair, queria agitar. Por quê? Ele não consegue ficar parado com ele mesmo. Ele não consegue ficar 10, 15 minutos sequer relaxando. Vem tanta, a mente dele está tão a 1000 por hora. O que ele faz? Ele precisa se distrair. Olha o termo, eu preciso me distrair. O que é distrair? Fala para mim. Sair fora de mim. Aí ele quer sair desse estado, né? Aí ele vai procurar um namorado, uma namorada, vai procurar tudo lá fora de novo a solução para o seu problema. Fora do si mesmo. Por que o silêncio é a grande ferramenta? Porque a hora que eu voltar num lugar totalmente silencioso, que eu não escuto absolutamente nada, ou vou longe da natureza, onde só o vento, a montanha, só aquele negócio lá, todo o meu ser vem à tona. Vocês estão percebendo? Ele começa a vir. Todas as minhas neuroses, minhas angústias, minha depressão, aquela agitação que eu tinha, eu preciso trabalhar. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou enfrentar esse silêncio? Como é que eu vou enfrentar esse silêncio? Diga para mim, como eu vou enfrentar esse silêncio? Eu tenho que estar preparado para enfrentar esse silêncio. Uma vez, nós estávamos numa reunião espiritual, onde eu canalizava os nossos mestres orientais, e um dos alunos fez a seguinte pergunta para o mestre. Falou: olha, mestre, quando eu sento para meditar, a minha mente é muito agitada, eu não consigo parar a minha mente, é aquela coisa, pensamento, aquela coisa, eu não consigo me aquietar, o que eu faço? Então o mestre respondeu assim: a mente de um homem comum é exatamente como um caminhão carregado que desce uma ladeira sem freios a 100 por hora. É quase que impossível pará-lo. Porém, a mente serena do sábio assemelha-se a um lago calmo e tranquilo, onde nenhuma agitação surge. Como então sair desse estado de um homem comum e poder aquietar esses nossos pensamentos, essa nossa mente? O que eu devo fazer para isso? Como ouvir a voz do silêncio? Eu aprendi muito, mas muito com esses mestres espirituais que nos guia até os dias de hoje. Eu tinha mais ou menos uns 19 anos, e eu sempre fui muito apaixonado por artes marciais. Por Kung Fu, pelo Tai Chi Chuan, né?
E quando nós começamos a contatar esses mestres, esses guias, e esses mestres, eles eram monges, foram no passado monges no mosteiro Shaolin, o berço das artes marciais chinesas, do Kung Fu chinês. E o berço do Zen também. O Zen nasce no mosteiro de Shaolin, o método Zen de treinamento interior. E eu era ingênuo, eu era um menino, né? Eu estava aprendendo as grandes filosofias, a mensagem dos grandes. E tive a oportunidade, nós tivemos essa oportunidade de poder contatar essas grandes inteligências do universo, do mundo espiritual, da sabedoria oriental. Eu, na minha ingenuidade de aluno, um dia para o mestre Quan, ainda eu faço a seguinte pergunta: mestre, quem foi o maior de todos os mestres de Kung Fu, né, do passado, lá da velha China? Eu crente que ele ia me responder assim: foi grande mestre Fu, não sei do que, né, que criou tal estilo, patati, patati. Eu estava esperando uma resposta assim. E como um grande mestre zen e sábio que ele era, ele deu a seguinte resposta para mim: meu filho, o maior de todos os mestres de Kung Fu da velha China foi e ainda é o silêncio. Pegou lá embaixo, eu comecei a coçar a cabeça. Porque nós somos tão ingênuos, né? O que realmente vai ensinar a nossa alma? O mestre. Qual que é o maior mestre? O maior mestre é aquele que realmente nos ensina alguma coisa, que nos transforma, aquele que nos eleva, aquele que faz o nosso Deus interior despertar. Isso sim é um grande mestre. E na sabedoria desse grande mestre, ele não falou: sou eu o grande mestre, né? Como qualquer guru aí diria, né? Eu sou o mestre. Os crentes diriam: Jesus é o maior de todos os mestres. E esse mestre jamais falou uma questão pessoal, um indivíduo, ou um Deus, ou algo qualquer. Ele teve a grande sabedoria de dizer: o maior de todos os mestres foi, e ainda continua sendo, o silêncio. Porque é no silêncio de suas meditações que você vai encontrar a porta para o si mesmo, para brotar o verdadeiro Deus que existe dentro de cada um de nós. Nós precisamos aprender a ouvir o silêncio. É isso que esse mestre nos ensinou. Mas como chegar a isso? Como chegar a esse ponto de estar em paz com o silêncio e ouvir o silêncio e abrir essa porta que o silêncio nos fornece? Essa porta para o interior de nós mesmos. Então veja bem. A primeira coisa que nós temos que compreender como um buscador do mundo ocidental que nós somos aqui, primeira coisa que nós temos que descobrir é o que nós somos e os erros cometidos por nossa própria sociedade, por nossa própria cultura. Quando a gente compreende esses erros, nós vamos corrigi-los e tentar sair desse buraco criado pela nossa sociedade e que nós fomos jogados lá dentro.